clareza os nossos ouvidos, então nós iremos. Não deixe, Senhor, que os nossos ouvidos, Senhor, não ouçam com clareza aquilo que o Senhor quer trazer nesses dias. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos ser um canal aberto nessa noite, Senhor, nós queremos tabernacular no Teu coração, Senhor. Eis aqui, Senhor, uma geração, Senhor, que vai abrir seus portais, Senhor, nas regiões celestiais, Senhor. Senhor, nós queremos, Pai, vidas sendo tocadas nessa noite, Senhor. Nós queremos, Pai, aleluia, que os senadores se tornarão realidade, Pai. Nós queremos, Pai, aleluia, Senhor, na mão que é lançada nas regiões celestiais, Pai, e abre um portal, Deus, que leva Deus para os lares, Pai, que leva Deus para o trabalho, Senhor, que leva, Senhor, para a escola, Senhor, que leva, Senhor. Eis aqui a Tua igreja, Pai, chamada para um propósito, Senhor. Eis aqui os meus irmãos que são chamados para um propósito, Pai. E nessa noite o Teu Espírito, Jesus, receba de antemão a nossa adoração, Senhor. Aleluia, Senhor, porque nós queremos oferecer o primeiro, Senhor. Então a Tua palavra já está pronta, Senhor. Faz com que nós venhamos se preparar para ela, Jesus. Sim, Senhor. Unção sobre este lugar, Senhor. Unção, Jesus. Oh, aleluia. Nós queremos, Pai. Nós queremos, Senhor. Nós queremos uma unção que reduz. Nós queremos, Pai, uma unção que leva Deus o pecador para me apaixonar pela face daquele a quem amo e viver na presença é o Teu lugar. Sabe, a única coisa que o Senhor espera de nós é que nós venhamos se lançar aos pés dele. A gente fica esperando um ritual para nós entrarmos na presença dele, e é muito simples. Às vezes na solitude nós precisamos fazer uma invocação ao nome dele, então ele desce sobre nós. Se encontrar em nós um coração aberto, então ali ele bota a mão e começa a retirar virtude onde o mundo não enxerga virtude. Sabe, esse é o propósito quando nós conseguimos sair dos átrios do pecado e começar a entrar gradativamente, dia após dia, nas regiões onde o Senhor se agrada que nós venhamos ter prazer. E uma reunião solene como nessa noite é a ideia do Senhor que nós saímos daqui com uma logomarca, algo que possa impactar no nosso coração. Aleluia. Toma teu lugar devagarzinho, não perca espírito de adoração ou nada desse mundo. Nós cremos que o Espírito do Senhor ele quer enxergar algo que os homens naturais jamais vão enxergar. Aleluia. E cada manhã o Senhor diz na sua palavra que as misericórdias dele se renovam. E nós sabemos que se renovam mesmo. Basta nós estarmos dispostos a ser renovados. Tem horas que nós precisamos de um encontro com a sabedoria, mas tem horas que nós precisamos de um encontro com o conhecimento. E nesses dias nós temos visto aqui palavras sendo liberadas, trazendo sabedoria e conhecimento ao mesmo tempo. O que Osmar trouxe quarta-feira foi uma marca em nossos corações de verdade. Eu recomendo você ver, rever a palavra que foi trazida quarta-feira. Nessa manhã o pastor Rogério derramou Jesus aqui neste lugar. E nós, nesse tempo de pandemia, onde nós estamos ainda com um grupo reduzido de cristãos, é triste para nós ver aquelas cadeiras empilhadas ali ao lado. Mas eu creio que essa geração que está aqui, como vocês nessa noite aqui, está abrindo portais para que a geração pós-pandemia possa chegar. Aleluia. Você crê nisso? Então dá um aplauso ao Senhor e declare isso a Ele. Aleluia. Isso.
Nós somos aquele da frente da trincheira, aleluia, que vai abrir portais para que as pessoas pós-pandemia, no dia que havia aquele decreto do governo, que está tudo pronto, e eles quererem uma igreja, eles vão encontrar esse lugar, aleluia, e esse lugar aberto para receber esses irmãos. Nós queremos isso. Este é um outro, porque o Senhor tem os seus propósitos. Falando em propósito, nós aqui nesse lugar, nós acreditamos que os propósitos estão sempre gerando recursos. E você, que é membro dessa casa, que você já tem o hábito de ser um gerador de propósito, então você pode ir aí na sua casa, no QR Code, ou você que está aqui, ou já fez. Aliás, o povo dessa casa aqui é muito querido, cara. Nem precisamos fazer apelo nenhum na hora da adoração, já oferta, dizimo. A grande maioria. Se você ainda não faz, nós precisamos orar por ti, para que você consiga fazer, porque isso vai te levar para um outro lugar. Aleluia, isso vai te levar num outro lugar, lugar de proteção. E nós vamos ouvir uma história hoje, muito tremenda, de alguém que decidiu entrar num lugar de obediência. Certamente você conhece a história. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Só abra nela e nós queremos entrar neste lugar, nessa noite, sendo conduzidos pelo Espírito. Senhor Jesus, nós sabemos que Tu és Deus. E Tu estavas nos lugares mais tenebrosos, Senhor, de uma terra chamada Egito, Senhor. De uma terra que estava escurecida, Jesus, por causa dos espíritos que lá estavam. Mas como Tu mandou Yeshua sobre nós, assim Tu mandou José para aquele lugar, Senhor. Nessa noite nós Te convidamos, com a Tua doçura, Senhor. Visita-nos, Senhor, se há algum Egito em nós, Senhor. E nessa noite seja iluminado, Senhor. Nós sejamos tocados pelo Teu Espírito. E que essa história tão grandiosa, Senhor, possa trazer para nós um ensino, Jesus. O ensino de nos levar adiante, Senhor, e não desistir no meio do caminho. Eis aqui um menino que se fez homem. Assim como Yeshua se fez homem em nosso meio. Nós Te convidamos, Senhor, nos faz maior nessa noite, Senhor. Aleluia. Nos carrega, nos leva a nos surfarmos no vento nessa noite, Jesus. Para que Teu Espírito construa em nós, Senhor, uma palavra que nos possa nos trazer uma história verídica. E é o Teu verdadeiro que nós queremos. Aleluia. Sabe, antes de nós entrarmos no texto, eu acho que a maioria de nós conhece a história de José já. Eu me lembro, ainda pequeno, eu não tinha mais que 4, 5 anos de idade, minha avó, católica, romana, instruída pela palavra de Deus, nos contava histórias. Nós ainda pequenos, nascimos naquela região da roça, lugar muito simples, que nem energia elétrica tinha, não tinha nada, era lamparina ainda. E o nosso desenho animado era ouvir as histórias bíblicas da nossa avó. Então a palavra de José, a história de José está muito viva. Antes mesmo de eu conhecer a palavra do Senhor, eu me lembro da minha avó contando a história maravilhosa de José. Nessa noite nós queremos mergulhar um pouquinho nela, porque nós queremos trazer ela de maneira contemporânea para os nossos dias. Quem são José? Quem são os irmãos dele? Quem são os faraós? Enfim, todo o contexto da fome e da sede espiritual que a terra está passando neste tempo. E a ideia do Senhor é que nós venhamos sempre trazer de maneira contemporânea. Toda vez que Ele traz uma palavra que foi construída há 3, 4, 5 mil anos, nós venhamos trazer de maneira contemporânea, para nós possamos trazer para a nossa vida. A ideia da palavra do Senhor é que nós não venhamos ouvir uma história que, uau, que importante, mas que nós venhamos construir algo que atrai o Espírito Santo.
E a história de José começa com Jacó. E aí nós sabemos que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, perpetuou sobre José. E o pai era um apaixonado por esse menino. E a palavra diz então que o pai Jacó, ele olhou para aquele menino e viu algo de diferente nele. Eu creio que era o Espírito Santo. E a palavra diz que então o pai construiu uma túnica e tratava aquele menino de maneira diferenciada. Não que ele não amasse mais os outros filhos dele. Os 10 irmãos mais velhos. E os 10 irmãos mais velhos naquele período ficavam indignados. Talvez alguns de nós, talvez alguns que passaram pela igreja, talvez alguns que não estejam em igreja nenhuma, tenham esse sentimento de sentir enciumado, sentir aquele desejo estranho. Nós falávamos com o irmão essa semana e eu dizia, existe uma diferença entre ambição. Quando nós ambicionamos diante da palavra do Senhor e nós queremos andar, é bênção. Mas quando nós cobiçamos, aquilo já sai do controle. Nós já entramos numa zona de escuridão. Porque a ambição, ela toma conta, se transforma em inveja quando nós trazemos cobiça para os nossos olhos. E aí estavam aqueles meninos, já mais moços, eu creio, mas tinha Benjamim, que era mais novo, e enfim, aos olhos do pai sempre vão ser meninos. E a palavra diz que com todo aquele cenário montado, ainda por cima José, ele se levanta como um espiritual que era. Ele tem um sonho. E esse sonho foi que causou uma revolução na casa de Jacó. A palavra diz que então, que José, ele foi revelar o sonho então à sua família. Ele disse, olha, eu vi feixes de trigo e os trigos se dobrando, se prostrando diante de mim. Eu vi 7 vagas gordas, 7 vagas magras. Não, perdão, eu estou confundindo o sonho aqui. Vamos lá, já vamos chegar na parte das 7 vagas. Vamos entrar aqui no trigo que está se dobrando ainda. Porque o joio não se dobra, mas o trigo se dobra. Amém, irmãos? Vamos lá, deixa nós construir aqui com graça. Então a palavra diz então que aqueles irmãos piraram com isso. Quem tu pensa que tu és? A se achar mais espiritual que nós. Sabe, é isso. Um improvável sempre é considerado assim. Quem tu pensa que tu és? Eu já ouvi muitas vezes essa história. Ainda quando menino na fé, aprendendo o evangelho, e nós tentamos trazer ali uma ideia de construir Jesus sem muito conhecimento, sem muita revelação. E se levantavam alguns espirituais, espiritual, e diziam, pô, mas você, cara, eu tenho teologia, sou formado, isso, aquilo, e tenho muita bibliologia na minha vida. Quem tu pensas que és? Mais ou menos assim, não com essas palavras, com outras. Os improváveis são gerados assim. Primeiramente como um sonhador. Um sonhador, ele vai em lugares que os outros não conseguirão jamais ir. Nós já estamos aqui na sala de oração com alguns irmãos de fé que estamos orando aqui pela cidade, pelos irmãos, pela igreja, por nós mesmos. E o Espírito começou a trazer algumas visões muito tremendas. Senhor, está vendo aquele Jesus te ama que está ali na parede? Ele não existia, mas agora ele existe. Senhor, está vendo este texto, arrependei-vos, para nós em um dado momento não existia, mas agora ele existe. Está vendo essas câmeras que estão levando para a internet a palavra do Senhor? Elas não existiam para nós, mas hoje elas existem. Está vendo, Senhor, essas cadeiras que os irmãos vão sentar no domingo à noite, no domingo de manhã? Elas não estavam ali, mas agora elas estão. E assim por diante, quando nós sonhamos e nós começamos a
liberar nas regiões celestiais dos nossos sonhos, algo vai acontecer. Está vendo, Antônio? Algo vai acontecer. E algo está acontecendo nas regiões celestiais, antes mesmo de nós manifestarmos no físico. No espiritual, o Senhor está gerando sempre antes. Porque a palavra diz que o Senhor vem do fim para o começo. Eu sou o alfa, o ômega, o início e o fim. Nada que acontece sem o conhecimento do Senhor. Então o Senhor vem do início para o fim. E Ele sabia quem era José. Ele sabia que José precisaria passar por alguns processos. Então, certo dia, os irmãos que estavam lá pastoreando as ovelhas, José, incumbido pelo seu pai, vai até eles. Vamos imaginar que fosse uma outra igreja, sei lá. E a pessoa chega aí e traz aquilo que os irmãos não estavam entendendo naquele tempo. E o título dessa mensagem dessa noite é Enxergando o Propósito dos Irmãos. Há poucos dias uma pessoa esteve falando comigo, e nós conversando e tal, e falando sobre honra e processo, isso, aquilo. Eu disse, olha, às vezes é difícil tu encontrar honra na própria casa, né? Na casa da família, aquela coisa toda. É um texto que Jesus liberou, mas era com outro contexto, talvez, para que nós viéssemos entender um pouquinho melhor a história. E essa moça, essa senhora, ela falou, mas se você não lembra de José? Eu calei a minha boca, ceguei ela, fui para o quarto e comecei a escrever essa mensagem. Porque José, ele conta uma história extraordinária. De um propósito, gerando propósito na vida dos irmãos. Um irmão de propósito. Em Gênesis capítulo 37, se você quiser acompanhar, nós vamos dar uma navegadinha na Bíblia hoje para construir a história dentro de nós. No capítulo 37, versículo 27. Se você já está ali, glória a Deus. Diz assim: em vez de matá-los, já estou encurtando a história aqui, vamos vendê-los aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão de sangue, o nosso sangue. E os irmãos então concordaram. Aqui nós temos um contexto que os irmãos já estavam com a consciência pesada, porque já tinham feito uma reunião, já tinham jogado ele na cova, dentro de um buraco. Já tinham tirado a capa. Eu acho que quem conhece a história já vai entender essa parte. Os irmãos pegam ele e lançam então naquele momento que ele chega no campo, dentro de um buraco. Mas a consciência pesou, o remorso, não podemos matá-lo. Então eles chegaram num acordo, vamos vender, vamos fazer uma grana aqui. Já viu algum irmão vender o outro? Pois é. Isso acontece até nos dias de hoje. Então ali, nesse processo, passando uma caravana ali naquele ambiente. Imagine uma caravana passando. Aqueles barulhos de camelo passando. De correntes, porque certamente eram mercadores de escravos, então tinha barulho de corrente. Ei, nós temos aqui um menino, um Zé aqui. Nós temos um menino. Dai-nos algo que nos possa fazer negócio. Negócio de judeu. E a palavra diz então que os irmãos entregam este menino nas mãos dos mercadores de escravos. E aqueles mercadores se dirigem então para um lugar distante. E mais adiante então negociam esse menino com a casa de Faraó.
Eu imagino que esse menino, ele possuía dons tão tremendos que até Faraó conseguia enxergar. A palavra diz então que ele foi arrematado e levado para a casa de Faraó. Agora você tenta imaginar um menino que era querido na sua casa, querido pelo seu pai. A gente diz tratado a ponto de filhinho de papai. E de repente é lançado num lugar diferente. Nós estamos apavorados com a ideia do nosso filho Bruno, que se coloca seguidamente nesse lugar aqui que está o Cauê, que está no exército, servindo o exército brasileiro. Meu filho, ele teve a graça de ter ar-condicionado no quarto dele. E hoje ele está num galpão e com bastante meninos. E está aprendendo alguns princípios lá muito tremendos. Então eu vejo que Deus está construindo, está forjando nele um processo. Mas nós como pais, nós não queríamos estar isso. Imagine Jacó, quando recebe a notícia. Nós já vamos ver a notícia. Então, no Gênesis capítulo 39, versículo 6, um pouquinho mais adiante. Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José, como administrador, exceto como iria comer. José era um rapaz bonito, de bela aparência. E logo a esposa de Potifar começou a ter desejo por ele. Então, entre esse capítulo 37 e o 39 tem toda uma história. José então é lançado ali dentro do palácio. E ele começa então a aprender as coisas que, afinal, na casa de Faraó, assim foi Moisés também. Moisés, ele foi inserido como um propósito de Deus dentro da casa de Faraó. E ali ele foi treinado, foi ensinado, aprendeu a escrita, aprendeu muita coisa, a engenharia. E José estava ali da mesma maneira, sendo entregue a alguém importante, como se fosse um ministro hoje do STF. Misericórdia de nós. Mas foi isso exatamente, um camarada chamado Potifar. E José, como a própria palavra diz, ele tinha uma boa aparência, estava ali. E estava passando nesse processo aí. Já assediado. Vamos mais adiante, no 21, do versículo, capítulo 39. Já vemos um outro cenário. O cenário onde José, já vou ler. A mulher de Potifar então acusa José de assédio. Ela inverte a situação. E ele é lançado mais uma vez. Sai do conforto. E é lançado na prisão. Mais uma vez. Alguém já passou por provação mais que uma vez? Mais uma vez. No 39, versículo 21. Mas o Senhor estava com ele na prisão e tratou com bondade. E fez José conquistar a simpatia do carcereiro. E o tempo se encarregou de José e todos os presos e todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava se preocupar com nada, porque José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele, dava sucesso em tudo que fazia. Agora, nós precisamos imaginar o cenário, nós se colocando no lugar dele. Certamente ele ficou triste, abatido. Imagine alguém que é sacado da casa do seu pai, passando por todos os tipos de tribulação, surra talvez, e sendo levado como prisioneiro, e ainda assim não deixar que a palavra do Senhor saísse do seu coração. Tenta imaginar isso, um legado gerado, o que é um legado gerado de uma casa sacerdotal, uma casa de Jacó. E aqui nós temos um outro cenário, então, prisional. E José estava lá, estava
recebendo a simpatia talvez ali de bandidos, pessoas que tinham cometido crime, pessoas que tinham uma índole talvez pesada, que estavam ali por justa causa, estar ali dentro daquela prisão. E no meio desse povo estava um menino, talvez não, a palavra diz que com plena pureza em seu coração, sendo infiltrado no meio do cárcere. E a palavra diz que José, com tudo isso, guardou seu coração. Nem foi os hormônios que derrubou ele, e nem foi os bandidos da prisão, nem foi seus irmãos, nem foi Faraó, nem Potifar, nem, pelo sinal, o carcereiro encontrou em José virtude. No meio da maldade, alguém que pode se tornar escravo por um determinado tempo, aqui conta a história que para chegar neste lugar existiu conflitos internos entre os próprios irmãos. Não havia consenso entre os irmãos. Por exemplo, o irmão mais velho chamava-se Rubem, e o irmão mais velho, ele pirou quando os irmãos venderam, porque ele não estava presente naquele momento, mas ele concordou, de certa forma, concordou com tudo aquilo. Mas é esta religiosidade que talvez prende algumas pessoas que convivem dentro da igreja, por sentir com remorso dentro do seu coração, mas sabendo que feriu o irmão igual, mesmo achando que aquilo não estava tão certo, afinal de contas, dizendo, mas não façam isso, mas ele mesmo fez. E o poço seco foi o destino. Vamos voltar um pouquinho na história. Quando os irmãos então já se livraram do seu objeto de inveja e retornam para a casa do seu pai Jacó. Como é que nós vamos contar para o papai agora? A palavra diz que os irmãos então pegaram a túnica, tiveram uma ideia, mataram um animal no campo, encheram de sangue aquela capa que o pai deu ao filho que tanto amava. Vocês lembram algo parecido como esse? As vestes que Jesus carregava, marcado de sangue, sacrifício. Alguém fez um sacrifício ali. E naquele momento então, os irmãos chegam e dão a notícia para o pai: olha, nosso irmão foi devorado. E aí nós voltamos de volta. O animal que foi morto para ensanguentar a capa foi um cabrito. Vocês lembram alguns dias na ceia que nós falamos sobre o cabrito? Era um animal que era um objeto de sacrifício, que era sagrado no Egito. E até hoje, algumas religiões, eles não sacrificam ovelhas para derramar o sangue. É cabrito. Talvez você possa estudar um pouquinho mais profundamente sobre isso. Porque o cabrito, ele não consegue andar em rebanho. Ele não consegue andar em comunhão. E a ovelha não consegue andar sem comunhão. Ela não consegue andar fora do rebanho. Então eles levam a capa e dão a notícia. Dizem: um animal selvagem deve ter matado nosso irmão. Imagine o pai que recebe uma notícia dessa. Sabe, nem dá para pensar isso muito.
num modo geral, né? Um pai recebendo uma notícia dessa. E a Bíblia diz que ele chorou por muitos dias, sem saber que José não estava morto. Agora tente imaginar os irmãos vendo seu pai chorar por muitos dias. Assim é o Espírito Santo quando nós fazemos alguma coisa e não arrependemos. A Bíblia diz que ele geme, intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo chora por nós quando nós não se arrependemos. Porque os irmãos podiam ter se arrependido, dito: ei pai, fizemos besteira, me ajuda, vamos montar um exército aqui, vamos buscar, vamos resgatar José. Nós vendemos, maninho. Mas eles não se arrependeram. No capítulo 41, vocês não precisam abrir, porque é um versículo só, diz: 2 anos inteiros se passaram. O faraó sonhou que estava de pé na margem do Nilo. E aqui então nós voltamos ao sonho, a segunda parte do sonho. A segunda parte do sonho, quando os faraós sonham com as vacas gordas e as vacas magras, e todo esse processo, ele não conseguia discernir o que se tratava. E aí, mais uma vez, Deus sempre levanta alguém para trazer uma notícia para quem precisa de revelação. Quando o Senhor tem propósito, Ele bota até Faraó em xeque-mate. Nós sabemos que na história, nós vimos aí Eliseu liberando cura sobre Naamã, usando uma copeira. Nós vemos o carcereiro se rendendo e se dobrando ao Senhor, porque Paulo estava ali e Silas. Nós vemos Deus usando o rei, liberando Neemias para voltar aonde a terra dos seus pais estava em chamas. Ele volta para reconstruir o muro. Sabe, nós podemos ficar aqui relembrando tantas histórias como Deus usou uma situação de improbabilidade para que o propósito dele se cumprisse. 2 anos. 2 anos, talvez no lugar fecho, talvez a prisão que ele tenha vivido, esse homem, esse menino, esse jovem. Talvez não seja um lugar mais aprazível, porque a gente andando por Israel é tudo deserto, é muito calor, é muito quente. E no Egito é mais ainda, é muito quente. Imagine uma prisão. Será que era tratado com ar-condicionado, televisão, com alguns requisitos que hoje tem alguns prisioneiros da atualidade? 2 anos. 2 anos construindo talvez ainda mais no coração de José. E a palavra diz, em Gênesis 41:14, diz: então na mesma hora, o faraó mandou chamar José. Quando Deus levanta alguém lá no meio e diz: ei, mas eu me lembro, porque José cometeu uma benevolência dentro da prisão. José, ele tinha um dom muito tremendo que o pai tinha dado a ele. E os sonhos de José eram visíveis no espiritual. E ali então, aquele camarada que estava preso, se eu não me engano ele era um padeiro. Alguém me ajuda aí, pastor? Copeiro e padeiro, né? É por aí. É um serviçal ali da casa de Faraó que tinha sido preso. E ele comete uma benevolência, traz uma revelação. E ele então é solto logo em seguida. E ele vai para a casa de Faraó e está lá. E de repente ele escuta: ei, o Faraó, eu sei quem pode trazer revelação. O Nabucodonosor, lembra lá no passado? Lembra de Daniel? Eu sei quem pode trazer a revelação.
tio. Eu sei, quem sabe. Lembra da irmã de Moisés? Tia. Eu sei quem pode amamentar essa criança. Era a própria mãe. Deus, quando quer revelar, Ele usa alguém. Talvez Deus tenha usado alguém para que você pudesse estar aqui nessa noite. Quando eu vi os meninos ali do Toque Vidas, eu vi seus pais aqui, de anos atrás. Nós tivemos uma reunião essa semana lá no ZAC. Nós amamos o bairro ZAC. Cara, nós saímos de lá mexidos, porque o projeto está parado 1 ano e pouco, e não é porque a gente não quer. Mas esses meninos aqui são frutos de um projeto, eram pequenos ainda. Está aqui eles. Alguns já casaram, alguns... E nós estamos lá tentando construir uma ideia de que nós vamos fazer. Senhor, abra logo, para que nós possamos retomar o projeto, as escolas. E aí, Deus usa aquela situação que José fez. Sabe quando faz uma coisa boa, você colhe uma coisa boa, irmão? A lei da semeadura impera até dentro da prisão, sabia? Imagine um cara bom no meio de bandido, e faz uma coisa boa. Nem bandido resiste um coração bom, cara. Um coração carregado de amor. Ele pode até bater em você a primeira, a segunda, terceira vez, mas vai chegar uma hora que ele vai se render a essa bondade, porque Jesus deixou isso sobre nós. A bondade de Jesus não estava no sofrimento, estava além disso, estava no Pai. E talvez José tenha lembrado quantas vezes do Pai, contando o Deus de Abraão, ouvindo as histórias de Abraão, que prosperou no deserto, e não quis saber de Sodoma nem de Gomorra. Vemos a história, talvez ele tenha visto a história do seu avô Isaac, que ofereceu seu filho como libação, e Deus se compadeceu dele. Sabe, essas histórias que nós construímos através do Evangelho dentro de nós, deixam um legado. E aí os propósitos de Deus começam a se cumprir quando nós deixamos legado. E o Espírito Santo faz o resto, irmão. Deus olha através de Jesus. Deus olha através do Espírito Santo. E por isso Faraó foi impulsionado. Traga esse menino. Os meus magos não deram jeito, os meus adivinhadores de sonho, já gastei 8 mil reais para cada um deles, não, muito mais. Já paguei, já botei oferta na fogueira santa, sabe o que eu fiz já? E não resolveu. Paga esse menino, vamos ver onde que vai dar. Sabe o legado a história de Daniel estava se repetindo ali. E no versículo 37 e 31, então, Faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Será que encontramos alguém como este homem? Sem dúvida, nele há o Espírito de Deus. E naquilo, é além daquilo que o seu coração podia dar. Não, é além do que o seu coração podia dar. Eles sabiam que não podia ser dele. O fato de ter entendido o sonho e ter trazido aquele setor de comando, trouxe para eles a convicção que o Deus que ele carregava era talvez maior que o Deus que se prostravam os Isis, sei lá quem era naquele período.
O Espírito Santo cuidou de mostrar para Faraó aquilo que aquele homem carregava. E a palavra diz então que aquele governante, aquele governador, aquele homem de poder capaz de destinar vida e morte sobre a vida de muitos, se rende a uma revelação de um sonhador. Alguém que sonhou, depois ele recebeu do Pai a capacidade de trazer para dentro de si o sonho de alguém e abrir o rolo. Imagine toda a comitiva do rei ali, os magos, os feiticeiros, tudo ao redor, dizendo, isso aí que é capaz. Lembra da serpente de Moisés? Serpentes que... eu faço duas. Esse cajado aí. Tá louco? Esse cara veio com coronavírus lá dos hebreus. Aliás, falar em coronavírus, eu acho que coronavírus aqui na igreja, só eu que peguei, cara, na igreja. Eu vivo igreja. Alguns irmãos passaram por coronavírus aqui, e na primícia eu estava chapado para Dedéu, cara. Abracei todo mundo, beijei todo mundo, me lasquei. Mas graças a Deus, a igreja é higienizada, tem muito cuidado. Irmãos, nós estamos debaixo da guarida do Senhor. Não é a igreja aqui. Distanciamento social, está tudo bonitinho aqui, amém, irmãos? Não tenha medo de cultuar o Senhor, cara. Não tenha medo. Não tenha medo, irmão. Se o Senhor não guardar, quem vai guardar? Se o Senhor não guardar, o médico que vai consultar a gente, quem vai guardar, irmão? Tu imagina então essa muvuca dentro ali do fica em casa, dentro do governo. O STF estava tudo junto com o Faraó. Mas Deus estava com José. Havia uma conexão. Deus estava conectado com José e desconectado com quem estava desassociado ao coração de José. Sabe, tem muitas vezes que às vezes tu passa por tanta peleja, por tanta coisa com uma pessoa que está desassociada. E o Espírito vem, cara, não. Nós chegamos num determinado ponto que ou nós vamos para a terra prometida ou nós morremos. Nós não podemos ficar no meio do caminho, irmãos. Qual o sentido que tem nós saímos de casa numa noite como essa, ou um dia qualquer, ou levantar cedo, os irmãos que vieram de manhã, e vir para um lugar como este, os irmãos que vieram de Maró? Se não for voltar para casa com um sinal do Criador, algo que faça nós se impulsionar para entrar num outro lugar, ou ficar sob o comando de Faraó, ou entrar no coração de José. A ideia do Criador, que nós viemos sair daqui entendendo o propósito que Deus gerou em José, gerar um processo dentro dele e levar em lugares altos. É assim que Deus quer criar em nós. Não tem saída para nós, irmão. Nós não temos plano B. Nós precisamos chegar na terra prometida, irmão. O deserto é um lugar de passagem para nós, querido. Nós vamos entrar, amém, irmãos? Nós vamos. A perseverança faz com que nós venhamos entrar no reino. Nós temos uma história de perseverança através de um menino, ainda não treinado pela vida, talvez, mas treinado pelo Espírito. Um desassociado não vê o chamado, a obra do Criador, e vê somente desistência.
Quantos desistiram, né, no início da pandemia, de entrar nos processos e deixar ser tratado? Quantos ficaram no meio do caminho, irmão? E não se permitiu ser tocados, não permitiu ser ministrados, não permitiram ouvir o que o Senhor tem comunicado nesses dias. A pressão foi maior e nós fomos treinados para viver debaixo de pressão. Esse é o treinamento do Espírito Santo. Nós saber que nós fomos gerados para ser uma interferência espiritual em aonde que nós estivermos. Nós somos chamados para ser uma interferência, cara, nós fomos chamados para ser uma interferência. E todos nós somos chamados. Roma disse para nós que era só o padre, o pastor, isso, aquilo. E Jesus vem dizer, cara, bota tudo isso que é lixo. Todos nós somos chamados. Se ganhamos a autorização, nós podemos entrar. E o Espírito Santo autorizou José chegar diante do faraó e dizer, eu sei a resposta. Pode confiar. Não vamos fazer churrasco de vaca magra, não. Nós vamos desfrutar do melhor daquilo que Deus deu. A perseverança é a única forma de nós entrarmos no reino. É a única forma de nós sermos conduzidos sem morrer no meio do caminho. Nós temos uma geração. Os teólogos falam em 3,5 milhões de pessoas que morreram no deserto e não entraram na terra prometida. Tendo um pastor como Moisés. Tendo o pastor Gustavo como Arão. Tendo o Rogério como Ur. E assim vai. Sabe, às vezes a gente fica angustiado de ver as coisas tão relevantes que Deus quer trazer para dentro de nós, e nós precisamos somente dar um passo de fé. Olha no 42, do versículo 41 que diz: então o faraó tirou o dedo do seu anel real, mandou vestir com roupas de linho. Olha a capa lá atrás do pai de Jacó. E pôs uma corrente de ouro em seu pescoço e fez andar numa carruagem reservada, segundo o poder. Onde José passava, gritava em ordem: ajoelhe-se. E assim o faraó colocou José no comando do Egito. Nós não chegamos nos irmãos de José ainda. Nós estamos aqui apenas, quem estava se dobrando era só o Egito. Quando Deus coloca a propósito de alguém, o Egito se dobra, irmão. O Egito tem que se dobrar. Um príncipe gerado no campo, um escravo se torna governador, um pastor de ovelhas se torna um guerreiro, se torna rei. Vamos ver a história de Davi. Um mal acabado como nós se torna pastor. O sonho de Deus é que nós venhamos entrar num outro lugar e terminar os nossos dias servindo Ele. No meio do caos, como nós estamos vivendo agora. Existe um maestro que quer comandar. Nós só precisamos ouvir a música. Canções espirituais são simples de ouvir. Eu estava sozinho orando lá em cima hoje. Hoje eu precisei ficar na solitude. Deus usou a Vitória para falar comigo. Ela ia passando, parou, e ela liberou algo muito tremendo. Um profeta da dança. O
que é maior no reino de Deus? Será que a pressão inibe aquilo que nós carregamos? Será que a autorização não tem peso daquilo que nós geramos nas regiões celestiais? O Senhor, Ele rompe barreiras quando é Ele que ordena. Sabe, nós vimos alguns pastores desistindo no meio do caminho porque não foi Ele que ordenou. Ele ouviu uma história de carochinha que ser pastor era uma coisa boa. E aí caiu no adultério. Pecado, se corrompeu. Transformou da igreja em um negócio. Começou a apelar contra a palavra do Senhor, usando a palavra como uma ferramenta de manipulação. Faraó voltou a ter o comando do coração dele. Mas quando é Deus que ordena, irmão, nós vemos Faraó fazer isso, trazer os sonhos. Talvez daqui a uns dias vocês possam ter uma notícia de um sonho, quando a gente conheceu o Evangelho ainda. Tem a ver com esses dois meninos aqui que estão aqui hoje. Deus construindo um projeto, dando destino para a cidade. Deus pode levantar um homem para fazer isso. Nessa história, um homem era José. Quem é o José nesses dias? Quando Jacó soube, e aí vem a segunda parte, 42, o capítulo, que havia cereais para os seus filhos. Por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam e compram cereais. Se mantenham vivos, caso contrário morreremos. Então os 10 irmãos mais velhos de José desceram para o Egito para comprar cereais. Mas Jacó não deixou o Benjamim, o irmão mais novo, ir com eles, porque tinha medo que acontecesse a mesma coisa. Sabe, o Senhor quer transformar aquele cenário, toda aquela história, aquele intervalo dos 7 anos de vacas gordas, foi o tempo da prosperidade. O PIB estava lá em cima, havia uma renda per capita muito grande, as exportações estavam bombando, todo mundo comprando e vendendo, e os cereais encheram os celeiros, e José era o governador, era o comandante que guardou tudo isso. Aí chegou o coronavírus, um tempo difícil para alguns, e bateu a dificuldade, e secou a terra. E aí então, lá no outro lado, lá no final do Paraguai, Deus ouve falar que na rua Moron 388, um beco sem saída, havia uma voz que há anos atrás profetizava, que passou por assolações, que poderia haver um celeiro, que poderia haver ali cereais. E a palavra diz então, que aquilo que Faraó sonhou, o Senhor trouxe a revelação, está aqui a chave, eu deixo nas suas mãos. Jacó então quer que o reino seja movimentado, e uma palavra liberada pode trazer algo inabalável, chamado misericórdia. Porque o que era abalável naquele período era a fome. As portas de acesso é enxergar além do natural. E
ter convicção que aquilo que foi germinado em outro tempo, ela vai gerar uma espiga, vai gerar um fruto. E alguém vai armazenar e vai guardar em seu coração. E vai transformar numa ferramenta poderosa. São chaves espirituais. A liberação do alimento, na maioria das vezes, vem de um profundo processo de deserto. Você já ouviu falar que quando a luta é grande, a vitória também é? Já ouviu isso? Alguém já? Já, né? Às vezes a gente passa por lutas tão grandes, tantos desafios, mas quando chega um momento que Deus brada, se nós resistimos à assolação, resistimos ao assédio, resistimos não andar fora da palavra. Ah, mas disseram que tu tem que amar. Irmão, nós temos que amar todo mundo, cara. Mas não significa que nós temos que andar como todo mundo anda. Porque se Deus inseriu diante de nós uma revelação, o deserto é uma porta de saída. Uma só mão. Lembra do povo do deserto querendo fazer a segunda mão, voltar para o deserto, voltar para o Egito novamente? Saudade da cebola, saudade do alho, sei lá o que, não me lembro nem mais o que era. Duas vias. Só que o Senhor tinha uma mão única. Andar com Jesus, irmão, é mão única, cara. E é o caminho da mão única, é o caminho de voltar para a inocência. Não é seguir no rito da morte. A mão que o Senhor oferece para nós é para que nós sejamos que nem o rito, cara. A inocência, a pureza. Sabe, se depois de passar a puberdade, de passar a assolação da cadeia, de passar por assolação, poder, porque tu quer saber de verdade como um homem é, dá poder para ele. E ele recebeu o poder, cara, que é uma ferramenta, pode ser destrutiva para alguns. Dá dinheiro para um monte de dinheiro para alguém que não tem o coração voltado em Jesus, vê que ele se torna. Ele se corrompe por inteiro, cara. Então, no capítulo 7, 42, José reconheceu os irmãos de imediato. Fingiu não saber. Esperou com esperteza. E ele disse: viemos aqui comprar mantimentos. Embora tivesse reconhecido José, eles não o reconheceram. Cara, ele era menino. Ele cresceu. Vestido com vestes egípcias, provavelmente, de governador. Roupa de pastor. E aí, nós temos uma história onde o Espírito vai na frente. Não é nos bastidores, nem porta dos fundos, nem no ocultismo, nem nada disso. O que não é feito à luz do Senhor é ocultismo. É feito às escondidas. É tudo tremendamente planejado. José diz: eu preciso ensinar uma lição para os meus irmãos. Precisa haver arrependimento. Ele pega e joga ouro para dentro dos cereais, manda ele levar e prende eles até que cai a ficha. Admoestar é uma maneira ativa de nós consolarmos. Sabia disso? As pessoas pensam que admoestar é uma afronta, o que a pessoa acredita, e não é verdade. O ato de admoestar é uma forma de consolação, de corrigir os inícios, voltar para o início, voltar para as raízes.
Os frutos de nós nos anunciam ou nos denunciam? Um dos dois. Se não houver arrependimento, nós vamos produzir frutos estragados. E o pior disso tudo, não deixamos mexer na raiz. A gente já viu isso muitas vezes. O camarada está com um monte de problema que é sintomático. Há um sintoma, mas a gente sabe que precisa tratar a raiz. Eu estou fazendo um tratamento de canal em um dente. A raiz precisa ser tratada. Eu olhando o dentista fazendo, ele vai com uma lixinha e faz assim, ó. Ele olha assim, não tem carne ainda. Vai de novo. Não é assim? Alguém já viu? Então tem que tratar a raiz. E a raiz chama-se arrependimento, irmão. Nós estamos muito distraídos, camarada. Há muita distração em nosso meio. E aí, nós não queremos deixar mexer na raiz. Porque a raiz, ela nos aproxima de outras árvores. Sabe, nós temos grupos de convívio aqui no ministério. Os grupos de convívio, se você não participa, cara, você está perdendo, irmão. Porque há uma transferência de espírito nos convívios. Há uma transferência. Quando você abre o teu coração ali, naquela liberdade, há uma transferência de espírito. E às vezes uma pessoa está com problema e a solução não está numa pregação, está num abraço do irmão. E no 11 do 42, somos todos irmãos, membros da mesma família. Sejamos honestos, meu Senhor, não espiões. Olha a dinâmica que o Senhor estava promovendo ali. Conhecer a Deus através da palavra nos faz mais fortes para podermos realizar algumas proezas. Nós precisamos afetar, não pelaquilo que dizemos, mas por aquilo que somos. Vamos lá, para as dinâmicas. Influenciar, se for pelo Espírito de Deus, sim devemos. Coisas que o mundo enxerga como pequenas, para o Senhor pode ser grandes. Porque nós realizamos, às vezes, não somente os nossos sonhos, mas os sonhos dele. A ideia do Senhor é que os irmãos não morressem. Nós precisamos entrar no profundo do conhecimento dele. O que fez José permanecer, irmão? Não se atirar nos braços da mulher de Potifar. A finalidade da igreja do Senhor é a glória do Senhor. Nós podemos desfrutar da sua presença, mas precisamos desenvolver o Evangelho em nós, a sua prioridade. Se nós der resto, nós vamos receber resto, irmão. Ele quer revelar-se em nós. E quando nós aprendemos a conhecê-lo, nós vamos entender o que é falar dele. Melhor que isso, falar com ele. Melhor do que fazer as coisas para Deus é fazer as coisas com Deus. E no 24, já estou terminando quase a história, irmãos, aqui. José se afastou dos irmãos e começou a chorar. Recompôs e voltou a estar com eles. Escolheu Simeão e mandou amarrá-lo diante deles. Em seguida, José
ordenou que os servos enchessem de cereais. Aí aquela história que eu contei. Um pagamento em dinheiro em cada saco. Mandou que fizesse aquela viagem. José estava liberando ali uma chave. Um coração contrido. Um homem natural não vai experimentar nunca as coisas do Senhor, porque eles não discernem no Espírito. Paulo falava isso. Nós precisamos entender o que nós somos nele. Jesus disse a Pedro: eu vou colocar sobre mim a rocha. Quando nós buscamos ele de todo o coração, nós vamos ver que ele vai abrir a bagagem e vai pegar um cereal, um resultado de uma semente, e vai trazer para nós a palavra que nos traz vida nos dias bons e também nos dias maus. Nós sabemos que nesses dias é muito difícil nós olharmos um cenário positivo. Nós temos visto pessoas tristes a toda hora, desacreditadas, com estresse, a flor da pele, muitos problemas avançando na área das emoções. Notícias a todo momento que alguns sucumbem na esfera emocional. E as situações, elas querem nos levar para um cenário de cura. No 43, versículo 3, diz assim: José disse a cada um dos irmãos: onde vocês deviam estar sentados, para o espanto deles. Colocou ao redor da mesa, por ordem de idade, o mais velho até o mais novo. Mandou encher os pratos de comida. E na sua própria mesa deram a Benjamim 5 vezes mais a porção que os outros. E comeram e beberam à vontade de José. Até chegar a esse estágio aqui, tem uma história de redenção. Os irmãos de José, devido àquela situação, então ele diz: olha, você tem mais alguém na sua casa? Nós temos um irmão mais novo, então traz ele lá e eu liberto o que vão ficar aqui. Não, nosso pai não aguentaria. E aí o irmão mais velho disse: não, eu me coloco no lugar. Sabe, a história de compaixão, quando há arrependimento, não tem pessoa que não consiga receber alguém carregado de arrependimento, irmão. Isso fez com que a mesa se transformasse. E sabe o que aconteceu? Há uma redenção, porque aquele alimento que era naquela geração de José é liberado na própria mesa que Faraó certamente mandou construir. E o irmão mais novo é honrado ali e recebe uma porção 5 vezes maior. E naquele tempo então se sucumbia a história de morte para uma história de vida. Uma vida, um ministério, nós não podemos ter dúvidas. Precisamos assumir a consolação que Deus nos traz através da sua palavra. Se nós tropeçarmos, então nós perdemos o que é conhecido da parte de Deus. Algo inimaginável. Algo que Deus faz que é imponderável para nós homens, mas para Ele é uma transcendência. Nos transcende para as regiões celestiais. Eternidade nós estamos falando. É complexo isso? Parece. Mas vamos simplificar isso aqui. Tu sai da região do natural e investe na tua eternidade. Um baita do investimento. Essa é a tradução. Então no 45 ele se revela: eu sou José. Abre ali, Gênesis 45.
Versículo 3. Jesus, mostra a mesa, Senhor. Mostra os irmãos, Pai. Mostra o propósito, Pai. Mostra a fartura, Pai. Mostra o perdão, Senhor. Eu sou José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo. Mas seus irmãos ficaram espantados por dar conta do homem que estava diante dele. E até perderam a fala. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e suas famílias. Para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá, não vocês. Foi Ele que me fez conselheiro de Faraó, administrador de todo o palácio, governador de todo o Egito. Agora voltem depressa, meu pai, e digam: assim diz o seu filho José, Deus fez o Senhor da terra do Egito, e venha para cá sem demora. Nos maus dias, a palavra diz: antes que venham os dias maus, lembre-te do Criador. Eclesiastes capítulo 12 fala isso. Lembre-te do Criador. Lembre-te do Criador. Nos tempos de mocidade, nós vemos a oportunidade de Deus, nós preparamos um processo gigantesco de remissão. O salmista, o profeta Moisés, nós temos uma eternidade de nomes aqui que pode trazer para nós uma história que poderia sucumbir e parar no meio ou chegar no final. Pensamento de bem e não de mal, diz o Senhor. Como eu posso não lembrar do dia do favor de Deus se nós estamos condenados, enfadados à morte? Será que você consegue lembrar o dia que você reconheceu Jesus como Senhor? Sabe, às vezes os cristãos se tornam muito papagaio. Repete comigo: eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Pronto, eu estou salvo. E o cara vai para mim e diz: 500 pessoas aceitaram Jesus. Construir uma história com Jesus é além de uma declaração de fé. É recebê-lo como Senhor, como Salvador, mudar a história de verdade, uma conversão genuína. Transformar Jesus na prioridade, transformar Jesus realmente como um portal de entrada nas regiões celestiais. Essa é a ideia do Criador. Os dias maus é quando vai se enfadando, os nossos problemas começam a aumentar, meu irmão. Não é o evangelho tabajara que vai nos salvar, cara. Vem para cá que os teus problemas são resolvidos. Não é isso. Ele é para nos forjar para os dias de dificuldade. Então vem o sol e aquece, queima a terra, mas de repente vem o refrigério da chuva. E nós encontramos ao nosso redor amigos que nos fazem rir e outros que nos fazem chorar. Essa é a caminhada cristã, meus irmãos. Nós precisamos entender que existe uma travessia que nós precisamos passar. Os processos. Se nós entendemos quando Deus está fazendo, se nós entendemos que é Deus, então Ele vai nos tornar mais fortes. Vai nos fortalecer. Quantos de nós andaram em 2020 ou 2021 nus,
ou não tinham nada para colocar à mesa. O Senhor tem guardado de nós. Mas se isso não acontecer, se nós precisarmos de alguns homens incríveis como José, a quem nós vamos recorrer? Sabe quando a gente ministra um velório, e quando é uma família cristã e tem convicção de salvação, a gente consegue reconhecer o ambiente. Mas quando não é, as pessoas se jogam no chão e querem ir junto, e há um desespero generalizado. Por quê? Não é por causa da dor, nós temos sentimentos também, mas é porque há convicção. O tempo da secura parece ser ruim aos nossos olhos, mas às vezes quer nos preparar para a travessia. O meu menino que está lá no exército vai passar na semana que vem o primeiro campo. É difícil isso para quem serviu o exército, sabe disso. É um tempo de treinamento onde a musculatura é colocada à prova. Há um esforço além do que estava habituado, porque é preciso ser treinado. Então vai chegar o dia da colocação da boina, e colocar ali, ele disse: agora você passou pela primeira prova. Não significa que seja a última. O menino que nós criamos na pureza, eu já contei isso aqui. O menino que nunca me respondeu, nunca me disse não. E de repente nós podemos ver ele sendo forjado para se tornar mais forte. É isso que o Espírito tem falado conosco, com a minha esposa. Mas é difícil para um pai e para uma mãe. Imagine para Jacó. Fomos lembrados pelo Senhor, independente das nossas dificuldades. Precisamos se lembrar que Ele não se lembrou de nós antes. Ele mandou Jesus na frente. Antes que venham os maus dias, nós precisamos encontrar prazer nele. Um homem que é capaz de renunciar ao seu próprio prazer para ter prazer no Abba, Deus coloca no lugar de governo. Eu podia ficar mais meia hora aqui falando só sobre o reino de Deus, as promessas do Senhor para aqueles que neste tempo oferecem mais do que um culto de domingo à noite, as promessas de reinar com Cristo. Mas vamos deixar isso a parte 2. Vamos se colocar de pé. O que seria de nós, irmãos, se alguns de nós não armazenássemos um celeiro espiritual? Isso que eu queria fechar essa palavra aqui, essa mensagem. Eu preciso que você pegue no Espírito isso. Você é um celeiro de Deus, cara. Seja um celeiro do Espírito Santo, irmão. Deixa Jesus, que representa José neste tempo, encher esse celeiro, que você vai precisar dele. Você vai precisar dele. Vai chegar a hora que nós precisamos chegar diante do Criador, e nós precisamos estar alimentados do seu Espírito. Eu não sei como é que você tem caminhado, querido. A palavra diz que o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, conhece o nosso cheiro, tudo que temos, tudo que somos, aquilo que nós almejamos,
Quais são os nossos pensamentos? Mas uma noite como essa é uma noite de desafios. O que nós temos ouvido neste lugar aqui, nestes anos, já era para nós ter mudado a rota, muitos de nós. Mas por quê? Porque alguns se fartam e outros passam fome, é o que diz a palavra do Senhor. Olha a palavra da ceia, por favor. Chega em casa e vai ler 1 Coríntios 13. Uns se fartam, outros passam fome, porque não discernem no Espírito a mesa do Senhor. Será que você pode entender isso no teu espírito? Será que você pode grudar essa mensagem no seu coração, assim como grudou no meu, irmão? Será que você que está aí na sua casa, talvez distraído no seu sofá, é capaz de pegar no teu espírito? Prepara uma mesa para o Senhor, com aquilo que Ele já armazenou. E se algo faltar, pode ter certeza que Ele vai mandar o seu Espírito. Se nós não formos celeiros, nós vamos ser uma cisterna rota ou algo parecido. Algo vai entrar e algo vai sair. Mas se nós entendermos, existe nosso jeito e o jeito de Deus, e nos transformar em melhores. A questão é a nossa escolha. Ou nós atentamos para os processos do Senhor, reconhecemos que é Ele que está fazendo, jubilamos na hora das canções, choramos com quem chora, se alegramos com aqueles que se alegram, mas celebramos aquele que foi colocado como governador, como rei, como príncipe, Senhor dos senhores. Na sua coxa está escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia, aleluia. Da sua boca sai uma espada afiada, carregada de poder, carregada de graça, carregada de cura, carregada de revelação, carregada de amor, carregada de bondade, carregada de misericórdia. O Espírito da profecia, Ele está pairando sobre nós e procurando alguém para pousar. Pega no teu espírito isso, meu irmão. Pega no teu espírito, pega no teu espírito. A chama não é apagada, o pavio que fumega não é apagado, não é apagado. Nós não estamos desorientados. Nós podemos estar confusos com o que acontece na política brasileira, acontece as coisas, mas nós temos o Senhor dos senhores, nós temos um norte, nós temos uma bússola, nós temos algo que nos leva para um caminho eterno. Chama o Cristo nessa noite. Chama por Cristo nessa noite, chama pela revelação, chama para os sonhos. Se você tem sonhos que já morreram, restaura nessa noite em nome de Jesus. Restaura os sonhos do Senhor sobre a tua vida. Se você tem oferecido pouco, lembre-se, alguém está armazenando.
Nessa noite aqui está aqui os meus irmãos e eu vejo propósito na vida deles. Aqui no meio está José, está Benjamim, está Rubens, estão os outros mais, Senhor. Existe uma família aqui dentro, Senhor. Uns que erraram mais, outros menos, Senhor. Mas Yeshua, aquele que não errou, que não teve pecado, Senhor, este que nos traz é o que precisamos, não o que queremos. Do que Faz a revelação, adianta Senhor. eu ganhar o mundo inteiro Isso, Senhor. e perder a minha alma? Levanta as tuas mãos para o Criador em sinal de rendição. Do que adianta ajuntar tantos Diga para ele: tesouros Jesus, e perder o que é eterno? eu reconheço que eu sou dependente. Fala aí. Do que me servem todos estes Eu meus reconheço que eu troféus, preciso. se os céus não me aplaudem? Quero voltar É a tua palavra à que nos diz, Senhor. essência daquilo que eu perdi. Entregue sua vida a Ele nessa noite, em nome de Jesus. E encontrar Se renda à doçura do a seu simplicidade que um Se dia eu renda. tive aos seus pés. Se um dia tu sacrificou teu irmão, oh, aleluia. Saiba que é a mesma mão que feriu. Ela pode ser remida, aleluia, por causa de Yeshua. Senhor, passei em nosso meio. Que a nossa geração seja uma geração, Senhor, de Benjamins, Pai, que nem sabiam, Senhor, o que estava acontecendo, mas receberam as benevolências do Senhor. Uma porção multiplicada, Senhor. Oh, aleluia. Te adoramos, Jesus. Bendizemos o teu nome pelas curas que o Senhor já está realizando em nosso meio, Senhor. Toca a casa da Maristela, Senhor, nessa hora, Jesus. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca a casa dos meus irmãos, Pai. Toca os irmãos de Lagoa Vermelha, Senhor. Os irmãos da cidade, Senhor. Toca Panambi, Senhor. Toca, Jesus. Sim, Senhor. Existe alimento em fartura, Pai, para a cidade, Senhor. A tua palavra é alimento, Senhor. Aleluia. Que nós possamos tirar os sapatos, Senhor, da tua presença. A verdade do Senhor é tudo que precisamos. Tudo é resolvido no teu altar, Senhor. É neste lugar que nós precisamos se apresentar, Jesus. A pureza da essência, Senhor, está na tua bondade. Que um dia eu Nas tuas misericórdias, Senhor. Sim, Jesus. Oh, aleluia.
não é porque merecemos, Senhor. É porque o Senhor é bom. Nós não merecíamos remissão, Senhor, mas Tu mandou Yeshua na frente, aleluia. Sopro do sofrimento, Senhor. E deixou, aleluia, ser açoitado, Senhor, para que nós pudéssemos estar em Sua mesa, aleluia. Quero comprar de Ti, aleluia. Obrigado, Yeshua, por remir a nossa casa, Senhor. Quando Jacó existe em nosso meio, Senhor. vestes brancas pra mim. Casas que precisam de remissão, Senhor. Remover Casas daqueles que se tornarão Israel, Senhor. Oh, aleluia. Até o nome, Senhor, é trocado. essa noite pedirei e o que tens pra Até no meio das oferecer. tribulações nós dançamos para o Senhor. Poucos esta noite pedirão Jesus. tua A unção alma curadora, e Senhor. o que tens pra A oferecer. unção que cura, Jesus. Que rompe com os jugos, Pai, e despedaça, Senhor, as cadeias. Volta Aleluia. a essência daquilo que eu pedi. Aleluia. Até o Egito se dobra ao Senhor. E encontrar Aleluia. a simplicidade Sim, Jesus. que um dia eu tive aos seus pés. Eu quero voltar à essência daquilo que eu pedi. A tua obediência nos fez, Senhor. E encontrar a Simplicidade e eternidade, simplicidade Pai. que eu tive aos seus pés. Depende de nós, Jesus.